contando as origens de Cassian Andor e como ele entrou na rebelião para depois mudar Rogue One, uma história Star Wars, um dos melhores filmes de Star Wars, na minha opinião. Andor veio para abalar a estrutura de qualquer fã de Star Wars. É uma das séries mais diferentes, se não a mais diferente que Star Wars já produziu, e hoje a gente vai falar um pouquinho porque a temporada acabou e o que aguarda para a segunda temporada. Vem comigo! Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para falar hoje de Star Wars, mais precisamente para falar de Andor, tá? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, por favor, se inscreva aí e deixe o seu like no vídeo, beleza? Porque assim o Cofre Nerd pode atingir mais pessoas, o YouTube vai ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá? E aí vamos atingir mais pessoas rumo aos 500 inscritos. Por favor, galera, 500 inscritos, a gente tá chegando aí, faltam algumas dezenas, mas, por favor, ajuda a gente aí a chegar nesse sonho, beleza? Como vocês ajudaram a chegar no 400, nos 300, tá? Agora vamos falar de Andor, que eu tenho que ser justo aqui. Eu tenho que ser justo com Cassian Andor, porque eu fui duro com ele. Eu fui duro, não gostei dele em Rogue One, não gostei quando anunciaram a série dele. Na verdade, não é que eu não gostei, eu falava assim, puta, é a série que eu menos tava animado pra assistir, entendeu? Pô, tinha a série do Obi-Wan, tinha a série do Mandaloriano, do Boba Fett, até do Boba Fett eu não tava muito afim, não. Mas a série do Andor foi uma das que eu menos tinha empolgação pra assistir, e eu queimei a minha língua porque a série é muito boa. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, tá? Depois, Andor veio depois de que alguns chamam de decepção, né, que é a Obi-Wan Kenobi. Eu adoro a série, mas tem muita gente que se decepcionou com a série, só que Andor ele vem completamente diferente, né? Os fãs vieram com o pé atrás, começando a assistir, e o primeiro episódio é completamente diferente de tudo que a gente já viu. Andor é uma série muito séria, né? Muito pé no chão, não tem nada de Jedi, não tem nada dos Skywalker, entendeu? É uma série para você falar realmente de uma luta entre ditadores, né? Entre o fascismo contra a sociedade oprimida, né? Na verdade, é a sociedade oprimida contra o fascismo, beleza? É uma luta para a liberdade, né? Que é muito do que Star Wars sempre falou nos primeiros filmes, né? Na primeira trilogia a ser lançada. Que a gente tem que lembrar que o Império, ele é uma força fascista, né? Eles foram inspirados nos fascistas, né, históricos, tanto a roupa, tanto a atitude, tanto a forma de abordagem, entendeu? Então o Império faz alusão a esse tipo de ditadura, né? E isso é muito interessante porque, apesar de nós sabermos isso pelos filmes, nunca foi abordado de uma forma tão maliciosa, digamos assim, tão jogada na nossa cara, porque literalmente nós nunca vimos o Império tão assustador e tão horripilante desse jeito. Eu digo horripilante por causa realmente do sistema, da dureza. Antes a gente tinha aquela simpatia com o Darth Vader, a gente gostava do Darth Vader como vilão, a gente gosta do Palpatine como vilão, né? Sabemos que eles são maus, mas sabemos que a gente gosta deles, né? A gente tem uma certa simpatia por eles ali. Porém, nessa série, eles mostraram realmente o quão cruéis o Império pode ser, o quão ditatoriais, o quão fascistas essas pessoas que trabalham, né, burocraticamente, e também os Stormtroopers, os soldados, né, conseguem ser cruéis e opressores para a galáxia. Isso é um ponto acima para Andor. Só que Andor, principalmente, ele é muito adulto, ele é muito sério, ele é muito focado naquela aventura que é realmente uma coisa de luta, de resistência contra opressores, né? E o Cassian Andor, ele começa a sua história ali, o primeiro episódio conta ali os flashbacks, né, conta como ele conheceu a Marva, que é a mãe adotiva dele, aonde ele vivia lá no planeta dele, onde só tinha crianças, né, e como ele virou o Cassian Andor, e ele vivendo ali em meio ao planeta dele, a sociedade dele, em meio à comunidade dele ali, em que
o Império nunca se interessou muito em estar lá. Então, eles terceirizavam tudo, toda a forma de vigilância, de segurança, né? Então era tudo muito privatizado, né? Então eles contratavam outras empresas, outras corporações para poder manter essa vigilância. E aí é que a gente entra o Cyril Karn. Deixa eu ver aqui. Eu tô até com uma colinha, tá parecendo colinha do Faustão. Quando eu comecei a escrever, eu lembrei disso. Mas é porque são nomes muito diferentes, né? Então o Cyril Karn, ele é um corporativo, ele é ali para fazer alusão ao Andor, ele é meio que um rival dele ali, começa ali, e ele é um personagem assim muito bem construído, muito interessante, porque ele é aquele corporativo que se fixou no Andor, porque o Cassian ele foi responsável por um assassinato, né, assassinato de alguns agentes dessa corporação dele, né, que estavam abordando ele ali, ele fez para se defender, mas aí que o Andor começa a entrar na mira do Império. E aí, o Cyril, ele é, assim, digamos que o lado frustrado do corporativo, entendeu? Por quê? Porque ao não pegar o Andor, ele é demitido da corporação dele, fazer uma operação completamente falha, fajuta, que não dá nada certo. Ele tenta, ele acredita muito no que o Império tá fazendo, ele tenta de qualquer jeito aplicar a ordem, porém ele é muito fracassado nisso. Aí ele volta para casa da mãe. A mãe é uma pessoa completamente manipuladora, uma pessoa que bota ele para baixo, uma pessoa que ele literalmente vive com uma forma de opressão do Império na forma da mãe dentro de casa. E isso é completamente frustrante para ele. Então, eu falo que é assim que você constrói um vilão, porque você deu completamente cenas para construir aquela vida enfadonha dele, e ele tá exausto disso, ele fazer qualquer coisa para poder mudar, inclusive ir trabalhar para o próprio Império e para uma personagem que é a Dedra, né, que é uma agente do BSI, que é Bureau Security Imperial, ou seja, Departamento de Segurança Imperial, né? Eles vigiam tudo. E o Andor entra na mira desses caras ali, principalmente quando ele aceita trabalhar numa investida de um cara chamado Luthen, que é feito pelo ator do Dr. Eric Selvig. Esse cara é muito foda. Esse personagem é maravilhoso, né? Só que o Andor ele tem que deixar a Bix, que é meio que o grande amor dele ali, naquela comunidade dele, e a mãe dele, a Marva, que também compactua desses ideais do Luthen, né? Mesmo que eles não tenham nenhuma ligação, ela sabe que o Império é tóxico, ela sabe que precisa ser lutada, e também deixa o Bi, que é o melhor personagem de Star Wars até agora, que é o droid. Aquele droid é maravilhoso. Você consegue realmente sentir a tristeza dele quando o Andor vai embora, consegue sentir a tristeza dele quando a Marva morre. Então aquele personagem, cara, a escrita de Andor é tão boa que você consegue simplesmente sentir simpatia e chorar por causa da reação de um droid que nem é um humanoide, é um droid realmente que parece uma caixinha, e isso é um baita acerto, né? E aí o Andor, ele entra ali o Andor, ele entra ali na investida do Luthen, né? Ele conhece a Val, ele conhece o Caris, que é um papel muito importante, apesar dele ter ficado poucos episódios, ele é um papel muito importante porque ele é o verdadeiro crédulo. Ele é o cara que acredita muito na causa rebelde, lutar contra o Império, né? Então ele até escreve um memorando. E esse memorando, né, esse testamento ali, na verdade é manifesto. Ele escreve o seu manifesto ali e ele deixa de herança pro Andor, porque ele acaba morrendo, né? E o Cassian, depois que ele foi preso, né, depois da investida do Luthen, e o Império sentiu isso, o Cassian foi preso, ele esteve lá com o personagem do Andy Serkis, que sempre maravilhoso. O Andy Serkis é um baita ator, né? E ali você vê realmente como o Império estava enganando, porque eles estavam presos e eles eram prometidos que, assim que cumprissem a pena, seriam soltos. Porém, eles descobriram que nunca seriam soltos, que o Império dava um jeito de manter eles ali para sempre trabalhando em peças especiais. Daqui a pouco a gente volta nessas peças especiais, né? E o Andor, depois de descobrir isso, ele fica revoltado e ele arma finalmente uma fuga. E essas cenas da prisão são as melhores. Os episódios da prisão são literalmente os melhores, porque a tensão, após eles descobrirem que eles nunca vão sair dali, e o Andor tentando, o personagem do Andy Serkis a todo momento falar, vamos, quantos guardas tem? Quantos guardas tem? Vamos tentar sair daqui. E a partir do momento que o personagem do Andy Serkis, ele fala
que vai a quantidade de soldados, ele topa sair dali, porque ele percebe que ele só vai sair dali morto, cara, ele muito bom. É muito bom. É uma cena bem construída, é a trilha sonora com a tensão, te deixa arrepiado, né? Vários momentos a gente consegue sentir isso, né? Uma combinação, uma baita de uma direção com a trilha sonora, com a personalidade de fala dos personagens que deixa uma mixagem muito boa pra gente poder sentir essa emoção, né? Principalmente também no discurso do Lúthien. No discurso do Lúthien para o seu companheiro ali rebelde, que também aparece em Rogue One, né? Que ele fala, não, minto, não é para ele, é sim para um infiltrado dele no BSI, né? Que ele não pode se dar ao luxo de perder. Ele fala, enquanto todo mundo aqui tá lutando pelas suas famílias, eu já deixei, eu abandonei a minha família há muito tempo. Eu não luto para eu poder viver tempos de liberdade. Eu luto para que pessoas lá na frente possam ter liberdade. Nem para que isso eu tenha que morrer. Esse discurso foi maravilhoso com a atuação do ator, né? É muito difícil falar o nome dele. Mas, cara, foi um dos melhores momentos de Andor pra mim, né? E no final, todo aquele... O final ele é bem até um pouco genérico, porque ele faz muito o que a Disney gosta de fazer. Ele pega todos os personagens, junta no mesmo lugar, na mesma situação. Até a Mulher Hulk faz um pouco de piada disso. Mas aqui funciona muito bem, porque ele sabe construir tudo, né? Ele sabe construir tudo. O Andor voltando pela Bix, o funeral da Marva, porque é o momento que o Andor descobre que a Marva morreu. É muito triste. Ele volta lá para poder entrar no funeral dela, só que o Império tá lá. O Império sabe que ele vai voltar. E ele precisa ser pego para conseguir informação dessa aliança rebelde que está sendo formada, né? E aí a gente também pode falar um pouco da Mo, né? Que é uma senadora também, as cenas dela são maravilhosas, e o quanto ela tá se afogando naquilo, porque ela é infiltrada da Aliança Rebelde, né? Ela tá ali desviando dinheiro pro Lúthien, e a todo momento eles se contatam, só que ela tá na mira do Império ainda. Ela tem espiões dentro da própria casa, ela não consegue confiar na própria família, na própria filha e no próprio marido, entendeu? Então, são momentos muito, muito, muito fodas que a gente vê ali essa personagem tendo que lidar com toda a opressão, e ela falando pra Val, que também é a prima dela, falando que ela tá se afogando, que parece que ela tá se afogando, e realmente a gente sente isso, né? O final é muito bom, onde os personagens, incluindo Cyril e a Dedra, eles tentam pegar o Andor, mas mais uma vez o Império falha ali. Porém, é um ponto decisivo, onde os personagens que fazem parte da comunidade ali do Andor, as pessoas que ele gostam, saem dali, porque o Império tá naquele planeta, né? E o Andor e o Cassian finalmente ele confronta o Lúthien, porque o Lúthien foi lá ou pra matá-lo ou pra recrutá-lo, né? E aí o Andor fala, me leva. E é a partir dali que Cassian Andor entra para a Aliança Rebelde de vez. E a criação, na verdade, da Aliança Rebelde, né, dos rebeldes para lutar contra o Império, o que a gente vai ver em Rogue One e o que a gente vai ver ajudando a Princesa Leia em Uma Nova Esperança, tá? E aí a gente tem a cena pós-crédito. A cena pós-crédito, lembra que eu falei que eu ia falar de novo daquelas peças que eles estavam construindo lá na prisão? Então, eram as peças da Estrela da Morte. A Estrela da Morte do Império, que a gente vê o Darth Vader construindo, que a gente vê o Palpatine todo orgulhoso ali, a mesma Estrela da Morte que a gente vê na trilogia original. Cara, se isso não é uma amarração bem feita, se isso não é uma coisa bem pensada, eu não sei o que é, né? Então, Andor é muito bom, é uma série maravilhosa, né? Para a segunda temporada a gente já tem algumas informações, né? Os diretores já falaram que na segunda temporada vão ter gaps de tempo, cada uma trinca de episódios, por exemplo, é um espaçamento de tempo, ele depois passa um ano, e a outra trinca de episódios é outro espaçamento de tempo, até que na última cena será minutos antes de Rogue One, né? Minutos antes dele encontrar a personagem, a protagonista Rogue One, vivida pela Felicity Jones, né? Então eu acho que é uma série maravilhosa da gente poder acompanhar. Fica aí a dica e até a próxima, nerds. Fui!